Estudo para o Tribunal de Contas de São Paulo. Quer dizer, Tribunal de Justiça de São Paulo. Estudo da Lei de Deficientes. Só tem alguns artigos que caem na Lei de Deficientes. 1 ao 13 e 34 a 38. Se cair a questão de deficientes, só deve cair uma. Vamos ler aqui os conteúdos. Mudando aqui, achando o conteúdo. Eu deveria dar uma olhada nas questões da VUNESP e do Tribunal de Justiça, quer dizer, de lei de deficiente. Mesmas 1 a 13. Tá, Estatuto da Pessoa com Deficiência, livro 1, parte geral, título 1. Disposições preliminares, capítulo 1, disposições gerais. Começa aí da igualdade, né? Artigo 1 é instituída a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, Estatuto da Deficiência, destinada a assegurar, a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Parágrafo único. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificadas pelo Congresso Nacional, primeiro Decreto Legislativo 186 de 2008, em conformidade com os procedimentos previstos no parágrafo 3 do artigo 5 da Constituição Federal, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo desde 31 de agosto de 2008 e promulgados pelo Decreto 6.949. Esse decreto deve ser o que fala mais ainda da lei de deficientes, data de início de sua vigência no plano interno, certo? Esta é instituída uma lei para ajudar a igualdade. Tô perdido. Mas não dá para dar pausa no vídeo. A convenção tem status de norma constitucional. Interessante. Artigo 2. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem empreendimento de longo prazo. Acho que isso aqui já caiu em prova. A definição de um deficiente para essa lei. Impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Súmula 1. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar e considerará 1. 4 coisas: os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Súmula 2. O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Isso aqui tem uma lei de 2019 e 2021 que fala sobre isso. Interessante. Ou seja, o Poder Executivo, presidente. Mas a avaliação de deficiência, quando é necessária que fazem esses exames estranhos aí. Artigo 3. Para fins da aplicação desta lei, consideram-se
Acessibilidade e a possibilidade. Acessibilidade. Ah, isso aqui é a coisa que mais cai. Com certeza é a coisa que mais cai. Esses são os termos usados durante a lei. Daí esses termos são usados repetidamente durante a lei e é os que mais caem na prova em perguntas. Primeiro, aplicada, considera-se acessibilidade. Então, o que é acessibilidade? É a possibilidade de condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos e edificações de transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com modalidade reduzida. 2. Desenho universal, a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas. Usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Isso é regra geral. Terceiro termo, tecnologia assistiva ou ajuda técnica. São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. E a terceira, esse aqui é uma das coisas que mais cai, o barreiras. Barreiras são qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos e acessibilidade. A liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros classificadas em. Daí tem as barreiras urbanísticas, tem vários tipos de barreiras, né? Quantas são? Umas 5? Tá aqui, ó, B, C, D, E, F, 6 barreiras. Tem as barreiras urbanísticas existentes nas vias. Daí uma coisa que aparece bastante das barreiras é se para colocar as barreiras urbanísticas com as barreiras arquitetônicas como a mesma barreira. É assim, as barreiras urbanísticas são tipo da rua, da cidade. Existentes nas vias e nos espaços públicos privados, abertos ao público ou de uso coletivo. Mas eles colocaram aqui um extra, né? Públicos e privados. Tem as barreiras arquitetônicas, quando elas são barreiras existentes nos edifícios públicos e privados. Mas pode separar ainda, né? Arquitetônica é prédio, barreira urbanística é rua, é o ar livre, mesmo que seja privado. Barreiras nos transportes são as existentes no sistema meio. Os sistemas de meios de transporte. As barreiras nas comunicações e na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistema de comunicação e de tecnologia da informação. Barreiras atitudinais, atitudes ou comportamento que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Ou seja, uma barreira tecnológica quando a pessoa deficiente não consegue usar a tecnologia. Uma barreira digital é o comportamento. Uma barreira de arquitetônica são prédios. Uma barreira urbanística são lugares públicos e coletivos. Pode ser privado ou público. As barreiras nos transportes são dificuldade para entrar em meios de transportes. E barreiras nas comunicações e na informação é o que tem mais texto, né? É o qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens de informação por intermédio de sistema de comunicação de tecnologia da informação. Esse aqui é meio confuso. Próxima barreira,
de comunicação, quer dizer, não, o próximo termo do texto é a comunicação. A comunicação forma de interação das cidadãos que abrange, entre outras opções, as linguagens, inclusive a língua brasileira de sinais, as Libras, e a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Adaptações razoáveis são adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Próximos termos: elemento de urbanização. Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como referências de pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismos e os que materializam as condições do planejamento urbanístico. E mobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou acionados ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e postos de pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e qualquer outros de natureza análoga. Próximo, pessoa com mobilidade reduzida. É aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Tipo, ela não é uma pessoa com deficiente, ela é uma pessoa... Essas pessoas aí que são, você vê em todo lugar, elas são pessoas com mobilidade reduzida. 10º, residências inclusivas, unidades de oferta do serviço de acolhimento do Sistema Único de Assistência de Saúde, o SUAS. Essas são as residências inclusivas. Localizadas em áreas residenciais da comunicabilidade com estruturas adequadas que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinada a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 10. 11. Moradia para a vida independente de pessoa com deficiência, moradia com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Atendente especial é a pessoa membro ou não da família que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. 13. Profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis de mobilidade de ensino em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. 14. Acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Cara, já tem 14 termos, né? Acabou o capítulo, o artigo 3, finalmente, todos os termozinhos. Agora, artigo 4. Da igualdade e da discriminação.
no capítulo 2. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Súmula 1. Considera-se discriminação em razão de deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimentos de tecnologias assistivas. Súmula 2. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes da ação afirmativa. Artigo 5. Pessoa com deficiência protegida de toda forma de negligência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Vamos lá. Negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Daí você fecha os olhos e tenta lembrar negligência, violência, desumano, degradante. Não lembro o resto. Ah, tem tortura, crueldade e opressão também. Tortura, crueldade e opressão. Também tem a exploração. Parágrafo único. Para fins de proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Artigo 6. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável. 2. Exercer direitos sexuais e reprodutivos. 3. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre proteção e planejamento familiar. Inciso 4. Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunicatória. E 6. Dos direitos é exercer o direito à guarda, tutela e à curatela e à adoção como adotante ou adotante em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Casar-se, direitos sexuais e reprodutivos, ter direito de decidir sobre o número de filhos, ter direito de família, ter direito de guarda ou tutela. E só isso mesmo. Todos, para ter uma vida feliz. Artigo 7. O dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo único, todos têm que comunicar, né? Parágrafo único, se no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nessas leis, remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 8. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos diferentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade, à maternidade, à alimentação e habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação. É tanta coisa o dever do Estado, né? Habilitação ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade e ao respeito, à liberdade e à conveniência familiar e comunicatória, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, seu protocolo facultativo e das leis de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. Garante tudo, né? Já está acabando a primeira parte. São 9, 10, 11, 12 e 13.
Seção única do atendimento prioritário. Artigo 9. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de... Quatro finalidades da pessoa receber atendimento prioritário. A proteção e socorro em qualquer circunstância. 2. Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. 3. Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. 4. Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. Proteção, atendimento e disponibilização. Né? Outros acesso à informação, disponibilização de recursos e comunicação acessível, recebimento de restituição de imposto de renda. Isso é interessante. Recebimento de restituição de imposto de renda. E, último, tramitação processual e procedimentos judiciais administrativos. Com parte ao interessado em todos os atos de diligências. Súmula 1. Os direitos previstos nesse artigo são extensivos aos acompanhantes deficientes com ou sem atendente pessoal, pessoas com deficiência, ou ao seu atendente pessoal, exceto quando disposto nos leis deste artigo. Súmula 2. Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade continua lei considerada protocolo de atendimento médico. Título 2. Dos direitos fundamentais. Capítulo 1. Da direito à vida. Artigo 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Artigo 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a instituição forçada. Parágrafo único. A consentimento de pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprida na forma da lei. Faltam mais 2 artigos. Artigo 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimentos de transação e pesquisa científica. Súmula 1. Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua participação no maior grau possível para a obtenção de consentimento. Súmula 2. A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência de situação de tutela ou de curatela deve ser realizada em caráter excepcional apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência, desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participação não tutelados ou curatelados. Artigo 13. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em caso de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse às salvaguardas legais cabíveis. Daí, se eu vejo aqui no edital, eu vejo que tem mais uma partezinha pequenininha, que é o artigo 34 a 38. Deixa eu olhar aqui, eu acho que dá para terminar só nisso aqui. O parte 30 do artigo 34 está no capítulo 6 do direito ao trabalho. Legal. Seção 1, disposições gerais. A pessoa com deficiência de direito ao trabalho, a sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e exclusivo em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Súmula 1. As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. Súmula 2. A pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. Não vai pagar menos não. Súmula 3 da 34. É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena.
Súmula 4. Pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador em igualdade de oportunidades com os demais empregados. É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade de cursos de formação e de capacitação. Seção 2. Reabilitação profissional e reabilitação profissional. Artigo 36. O poder público deve implementar os serviços e programas completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo de trabalho e respeitar sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. Súmula 1. Equipe multidisciplinar indicará com base em critérios previstos no súmula 1 do artigo 2 desta lei, programa de habilitação ou de reabilitação que possibilite pessoa com deficiência restaurar sua capacidade e habilidade profissional ou adquirir novas capacidades e habilidades de trabalho. Isso aqui é interessante, né? Súmula 2. A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência a aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para exercício da profissão ou de ocupação, permitindo-lhe nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. Súmula 3. Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa com deficiência, independentemente de sua característica específica, a fim de que ela possa ser capacitada para trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e de nele progredir. Súmula 4. Serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação, serviços de habilitação e reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos. Súmula 5. A habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer articuladas com as redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino e de assistência social em todos os níveis de modalidades, em entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador. Súmula 6. A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia formalização do contrato de emprego de pessoa com deficiência que será considerada para cumprimento de reserva de vagas previstas em lei, desde que por tempo determinado e concomitantemente com a inclusão profissional na empresa, observado o exposto em regulamento. Súmula 7. A habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão a pessoa com deficiência. Quer dizer, eu não entendi essa súmula 7 aqui, porque ela está falando tudo que já tem, né? Próximo, só faltam mais 2 artigos. Seção 3, né? Inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. Artigo 37, constitui todo modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, a colocação competitiva em igualdade de oportunidades com as demais pessoas nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, fornecimento de recursos, de tecnologia assistiva e adaptação razoável no ambiente de trabalho. Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes. Súmula 1. Prioridade no atendimento, inciso 1. Primeiro, a diretriz de prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho. E segunda diretriz é a provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos, de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio do ambiente de trabalho. Terceiro diretriz é o respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada. Quarto diretriz é a oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com visitas à definição de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais. A quinta diretriz é a realização de avaliações periódicas. A sexta diretriz é a articulação intersetorial das políticas públicas. A sétima diretriz é a possibilidade de participação de organizações da sociedade civil. Artigo 38. A entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para o cargo, função ou emprego será obrigada à observância do disposto nesta lei e em outras normas de acessibilidade vigentes. Viu? Acabou. Só tem meia hora, né? Meia hora de texto para uma pergunta só na prova. Isso. Então leia de novo. Você pode ler isso todo dia.